Olá, amigos do Iberajara. Estamos de volta com mais essa oportunidade, onde nós vamos fechar as questões do Livro dos Espíritos. E me deu muita alegria montar esse material, porque eu fui recordando livros, textos que eu já tinha lido há muito tempo e que tive o prazer de recordar, de reler, e quero dividir isso aí com vocês. Essa oportunidade de 30 minutos, que vai ser o nosso grande desafio, falar com tanta coisa que a gente pesquisou e que a gente quer levar até a casa de vocês. Então, se vocês me permitem, eu vou aqui compartilhar o nosso material. Aqui está, deixa eu só otimizá-lo. Deixa aqui otimizá-lo. Aqui está. Paraíso, Inferno e Purgatório. Questões que vão da 1012 até a última questão do Livro dos Espíritos, que é a 1019. Paraíso, Inferno e Purgatório. Grande questão que Kardec deixou para descortinar a verdade com a chegada do Consolador Prometido, revelando as verdades que Jesus já falava naquela época, mas que nós ainda não tínhamos ouvidos para ouvir e olhos para ver. Então, Kardec, de uma maneira muito inteligente, como sempre, começa a falar dos velhos dogmas da igreja, principalmente da igreja, quando ele pergunta assim: haverá no universo lugares circunscritos para penas e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos? É o que a gente vê na velha igreja católica romana, né, desde sempre, falando de céu, inferno e purgatório, como mostra aqui a gravura belíssima. Será que há uma possibilidade disso aí existir? Kardec pergunta ao Espírito de Verdade. E ele já disse assim: já respondemos a esta questão. E aí eu fui pesquisar, está lá em Natureza das Penas e Gozos Futuros. É a questão 965. Se você olhar lá, eles já tinham respondido. E a espiritualidade inteligente já falou: olha, já respondemos a esta pergunta. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada lá na questão 965, você vai entender o porquê que os espíritos estão falando isso a Kardec. E eles continuam: as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Respondendo quase que igualmente à questão 965. E, gente, cá para nós, se existe inferno, o inferno está aqui na Terra, né? Num planeta de provas e expiações ainda, em progressão, né? Em transição planetária para de regeneração, que não significa que as coisas vão melhorar de uma hora para outra. Não, não é assim, né? As coisas vão acontecer com o tempo de Deus, o bem ainda vai tentar se impor e vai com maior vontade e persuasão, o mal ainda vai existir, mas aos pouquinhos vai saindo de cena. Mas não quer dizer que ele vai desaparecer imediatamente. Não é bem assim. Kardec continua, e na questão 1012A, uma subpergunta, ele aproveita o embalo e diz: de acordo então com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem imagina. E aí eles respondem de uma maneira bem objetiva: são simples alegorias. É isso que tem que ficar na nossa cabecinha. Não existe céu, inferno e purgatório. São simples alegorias. E por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia. São aquelas
escalas espíritas que Kardec também descreve na questão número 100 do Livro dos Espíritos. Se reúnem por simpatia, por afinidade, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Então, como a gente ainda não tem condições de entender um planeta de felicidade, né? Espíritos angelicais habitando, então a gente ainda, de uma maneira primitiva, infantil, construímos essas ideias, né, de céu, inferno e purgatório, e que a igreja também se utilizou dela. Na questão 1013, a gente encontra algo mais interessante ainda nessa pergunta. Que se deve entender por purgatório? Aliás, desde que eu era pequeno, né, e que minha mãe levava na igreja, eu fui batizado na igreja e tal, mas a partir do meu casamento, a gente nunca mais entrou na igreja, né? Meu casamento não aconteceu na igreja, foi um civil apenas, já vencendo aquelas ideias, né, da minha sogra, da minha mãe, que era espírita, mas católica ainda, a gente conseguiu convencer que isso não era necessário, né? Mas desde que eu era pequeno e frequentava a igreja e tal, com a minha mãe, eu ficava perguntando o purgatório, porque ainda não era o céu. E pelo que o padre falava, havia ainda muito sofrimento, né? Então, o que é que se deve entender por purgatório? Então, só aos 17 anos é que essa minha dúvida foi retirada de vez da minha cabeça quando eu li a questão 1013 do Livro dos Espíritos. E de uma maneira lógica, os espíritos amigos falam assim: purgatório a gente deve entender por dores físicas e morais, o tempo da expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Então está aí, ó, de uma maneira lógica, racional, com aquele bom senso que caracterizava Kardec, aí está a resposta que eu tanto busquei e que ninguém respondia. Só encontrando o Livro dos Espíritos e Kardec falando ao meu coração. E ele ainda faz um comentário bem interessante. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, como o Espírito de Verdade já havia respondido antes, devendo-se entender como tal não um lugar determinado, porém o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação, conforme o Espírito de Verdade falou, até alcançarem a purificação completa que os levará à categoria dos espíritos bem-aventurados, operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações. O purgatório consiste nas provas da vida corporal. E através das encarnações, a gente vai tentando solucionar aqueles problemas muito complicados que nós mesmos fomos os protagonistas da nossa dor de hoje. Por causa de quê? Das péssimas opções do nosso livre-arbítrio. E através das reencarnações sucessivas, expiando algumas provas dificílimas, mas em condições de suportá-las, estamos em verdadeiro estágio purgatorial. E, continuando, a questão 1014. Como se explica que espíritos cuja superioridade se revela na linguagem de que usam tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, de conformidade com as ideias correntes? E aí eu fiquei, agora quero ver como é que essa turma aí do Espírito de Verdade vai responder isso aí. E eles responderam de maneira inteligente. É que fala uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. É claro, né? A gente já viu isso aqui em estudos passados.
A nossa linguagem é proporcional ao planeta, à inteligência daqueles que aqui vivem num planeta de provas e expiações. Por isso que Jesus, naquela época, há 2000 anos atrás, prometeu que lá para frente iria trazer novas informações e que o Consolador, e ele prometeu, chegaria para elucidar as questões que ele gostaria de falar naquela época, mas que não tínhamos condições de entender. E aí, hoje nós já temos, mas ainda falta muita coisa para que possamos entender toda a verdade, toda a verdade. E quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de lhe não ferir as convicções. Se um espírito dissesse a um muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Então, a gente tem que aguardar o momento certo, as coisas vão chegar no momento certo, e quando tivermos o merecimento, mais informações irão chegar. Não foi isso que Kardec falou em Obras Póstumas? Que muita coisa ainda iria acontecer, muita informação iria chegar, que aquela obra, o Pentateuco, que ele codificou com muito amor e carinho, não era a obra definitiva? A prova está aí. Recentemente, no século passado, em meados do século XX, não recebemos informações de André Luiz, pelo lápis do Chico, mostrando e descortinando a vida espiritual? Muito mais coisas irão chegar, né, minha gente? E para esse exemplo de adaptação da linguagem para aquela época, eu trago a Divina Comédia de Dante Alighieri. Dante esteve lá, pessoal. Dante esteve lá, passeou lá no umbral, passeou nas zonas mais trevosas do mundo espiritual, vivenciou o paraíso, a beleza de espíritos crísticos vivendo ali. Ele teve essa oportunidade. Mas quando ele trouxe a sua informação, a igreja ficou preocupada com aquela verdade que ele estava trazendo e o impediu de falar toda a verdade no seu livro. Por isso que ele é recheado de alegorias. Mas se você perceber que ele traz também estágios evolutivos, tal qual a questão número 100 do Livro dos Espíritos, Dante também traz, desde lá do céu crístico, da esfera mais alta até a parte mais baixo, onde você vê escrito aí Lúcifer, o abismo total, onde você vai encontrar o inferno total. A igreja não permitiu que Dante revelasse a verdade, literalmente, que ele observou. Então, ele teve que adaptar o livro A Divina Comédia dentro da ótica da igreja. Senão, meu amigo, ele iria para a fogueira. Então, ele respeitou isso. Continuando aqui as questões, nós vamos ver que na 1014A, numa outra subpergunta, Kardec questiona assim: concebe-se que assim procedem os espíritos que nos querem instruir, como, porém, se explica que, interrogados acerca da situação em que se achavam, alguns espíritos têm respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório. Ora, na questão anterior, a gente já viu que uma boa parte dessa pergunta foi respondida, mas os amigos espirituais não ficaram melindrados em não responder. E responderam assim. Vejam só como é que eles responderam. Quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares, que eles conhecem e que a gente também conhece, pessoal. Senão as coisas não vão bater, né? Acham-se num meio que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro.
essa a causa de alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falarem como fariam se estivessem encarnados. Inferno se pode traduzir por uma vida de provações. Acabamos de ver isso aqui. Extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. Purgatório, por uma vida também de provações, mas com a consciência de melhor futuro. Quando experimentas uma grande dor, não costumas dizer que sofres como um danado. Tudo isso são apenas palavras e sempre ditas em sentido figurado. Então é assim que a gente tem que entender aquelas comunicações e o próprio livro de Dante. Mas temos que saber também ler as entrelinhas, que estão cheias de verdades ali. Na 1015, bem interessante também essa aqui, que se deve entender por uma alma a penar, né? Alma penada, alma que está penando. O que é uma alma que está a penar? Resposta: uma alma errante e sofredora. Belíssimo conceito. Incerta de seu futuro e a qual podeis proporcionar o alívio que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco. São aqueles espíritos que nós recebemos amorosamente em nossas mesas mediúnicas, conversando com eles, sinalizando um futuro melhor, dando esperança, bom ânimo, aliviando a sua dor. Tecnicamente, eles seriam até vistos como almas penadas, né? Que estão lá no limbo, na transição de um lado para o outro e não se encontraram. Alguns nem sabem que desencarnaram. Mas chegando até nós, na reunião mediúnica, são abraçados naquela confraternização amigável, numa, numa consolidação de amor através do Evangelho de Jesus. Kardec continua. 1016. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Bom, se eu também tinha dúvida quanto ao purgatório, eu ficava na dúvida se aquele céu que a igreja falava existia realmente. O que é céu? Julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, né? Onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda uma felicidade passiva? Bom, foi isso que me falaram, foi isso que me apresentaram. E eu ficava pensando, poxa, mas deve ser tedioso. Eu já pequeno ainda falava, deve ser uma coisa chata, ficar sem fazer nada. E aí eles falam aqui, não, é o espaço universal que está aqui embaixo à esquerda. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde todos são habitados, né, pessoal? Onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade que vemos no nosso planeta. Tanta guerra, tanta agressividade, tanta violência, né? Falta de respeito ao ser humano, as diversidades não respeitadas do planeta. Mas um dia isso vai acabar, pessoal. Mas céu não é viver lá no paraíso com os anjinhos, ficando a gozar, como ele diz aqui, de uma promíscua liberdade, onde você fica apenas descansando. Não, não é assim, né? 1017. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, quinto céus. O que queriam dizer com isso? Aí, vocês me permitem a brincadeira que eu vou fazer agora? Muitos de vocês, tem muita gente aqui que vai lembrar de uma revista que vocês viam na sua adolescência, que era uma revista chamada Sétimo Céu.
Vocês lembram dessa revistinha aí. Olha, cuidado que estão revelando a idade. Eu não sou dessa época, eu sou da Xuxa para cá, tá, pessoal? Eu não lembro, mas minha mãe dizia que tinha essa revista de fotonovela, né? Muito interessante. Então, se a revista tinha esse título, é possível que alguém falou que existia também sétimo céu. Mas o que é que os espíritos responderam? Perguntando-lhes que céu habitam e que formais ideia de muitos céus dispostos como andares de uma casa. Eles então, perdão, respondem de acordo com a vossa linguagem. Por estas palavras, quarto e quinto céus, porém, exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá sim, porque para ele inferno é sinônimo de sofrimento. Então ele acha que está no inferno sim. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha, né? E um pagão diria estar no Tártaro. Olha, pessoal, a gente sabe da literatura de André Luiz, e principalmente no nosso lar, né? Vamos recordar que André Luiz queria ver a sua mãezinha e queria estar perto dela. E aí o pessoal falou: não, André, não é assim. Ela está num estágio, numa esfera diferenciada, e que não é possível você chegar até lá. Ela vai tentar chegar até aqui. E foi assim que ela fez. Né? Então, existem, sim, vários diferentes graus de purificação. E possivelmente exista o sétimo céu da revistinha que muitos de vocês leram. Ah, mas tem um detalhe. Vocês lembram desse livro? Do nosso querido Mário Frigeri? Foi editado pela FEB. As sete esferas da Terra. Da Terra, pessoal. Então, tem alguma coisa assim em relação a essas esferas, a esses céus vistos em relação da Terra. E aí eu fui dar uma olhada nesse livro, que já fazia um tempinho que eu não tinha lido, que eu não revia, que eu não tinha relido, e aí eu trago para vocês as informações do Mário Frigeri. Vamos tentar dividir isso aí numa pirâmide de 7 estágios, com 7 esferas. Então, o que é que diz o Mário Frigeri? Que a sétima esfera, a mais elevada, a mais alta, é aquela em que se encontra os espíritos que têm por obrigação administrar, gerenciar o nosso planeta através de diretrizes para com o nosso planeta. São espíritos da estatura de Jesus, espíritos crísticos de primeira ordem, que lá estão administrando o planeta e dirigindo o planeta. Na sexta esfera, nós vamos encontrar aqueles que estão envolvidos com o amor fraterno e universal, bem acima da crosta terrestre. Na quinta esfera, nós vamos encontrar aqueles que estão lidando com a arte, a cultura e a ciência, que já estão chegando ao planeta. Muitos desses já estão reencarnando também no planeta de regeneração. A quarta esfera nada mais é do que umbral, uma esfera umbralina. A terceira esfera já é a da crosta terrestre. Então, por isso que a gente fala que ó, se existe inferno, o inferno está aqui. E aí vocês vão perguntar, mas e a segunda? Elas se confundem numa chamada esferas subcrostais. São aquelas em que encontramos o abismo e trevas. Vale a pena a leitura do livro do nosso querido Frigério. Muito interessante. As sete esferas da Terra. Muito interessante. E Kardec faz uma observação aí, pessoal, em relação a isso, em que você vê que bate perfeitamente com o livro do Frigério. Ele diz assim, Kardec: o mesmo ocorre com outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, que apenas são alegorias usadas por alguns espíritos, quer como figuras,
quer algumas vezes por ignorância da realidade das coisas e até das mais simples noções científicas. Aí eu abro um parênteses aí. Cuidado quando você entrar na internet e for buscar as cidades espirituais. Tem bastante coisa aí na mídia, né? Principalmente no YouTube, nas redes sociais, você vai encontrar dezenas de cidades espirituais para vários gostos, né? Cuidado, algumas delas não é bem assim, né? Algumas delas não é bem assim. São alegorias, como diz Kardec aqui, que por ignorância ou por falta de maior informação científica chega a essa falácia. Então não é bem assim como as redes sociais nos colocam. Algumas são verdadeiras, sim, outras não, né? Então cabe aí um bom senso de cada um de nós ao analisar essas cidades espirituais que são colocadas aí na internet. E aqui Kardec continua: de acordo com a ideia restrita que se fazia outrora dos lugares das penas e das recompensas, e, sobretudo, de acordo com a opinião de que a Terra era centro do universo, o firmamento formava uma abóboda e que havia uma região das estrelas, do céu era situado no alto, o inferno no baixo, né? Não existe isso de alto e baixo, né? Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado nos infernos. Não existe bem essa geografia aí de ir para o céu subindo e ir para o inferno descendo. Não é bem assim. É onde a gente está, pessoal, com a nossa consciência. E ele continua aqui, né? Ele vai concluir essa observação dizendo que hoje a ciência demonstrou ser a Terra, apenas entre tantos milhões de outros, um dos menores mundos, sem importância especial, que traçou a sua história, da sua formação e lhe descreveu a Constituição, que provou ser infinito o espaço. Hoje, a gente pode falar isso sem ir para a fogueira, né, pessoal? Galileu Galilei teve que voltar atrás em várias teorias, senão ele seria colocado condenado pela Inquisição à fogueira. Não havia alto nem baixo no universo, e isso é uma realidade hoje. Teve-se que renunciar a situar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares inferiores. Quanto ao purgatório, afirma Kardec aqui numa conclusão interessante, nenhum lugar lhe fora designado, estava reservado ao Espiritismo dar tudo isso a explicação mais racional, mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora para a humanidade. Pode-se dizer assim que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. O purgatório achamos-lo na reencarnação das vidas corporais ou físicas. Por isso que eu só descobri o que era purgatório nos meus 17 anos ao ler o Livro dos Espíritos. Mas finalmente encontrei a resposta, que só a doutrina espírita consegue nos dar. E a penúltima pergunta: em que sentido se deve entender estas palavras? Meu reino não é deste mundo. Vocês lembram disso? Como isso foi colocado lá no Novo Testamento? Vamos dar uma recordada nisso aí? Isso foi dito naquele momento em que Pôncio Pilatos questiona a Jesus. És o rei dos judeus? Que o povo lá fora dizia que ele era rei. És o rei dos judeus? Perguntou Pôncio Pilatos. E respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Que resposta, hein? Que resposta. Hoje a gente entende isso. Hoje a gente entende isso e entende também a resposta que os amigos espirituais deram a essa questão que Kardec formulou. E eles responderam assim. Respondendo assim, dessa maneira, né, o Cristo falava para Pilatos em sentido figurado.
Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine um amor do bem, ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegado aos bens da terra, os homens com eles não estão. Então, quem ainda estava vivendo preso ao materialismo, ao ter do poder, ao ouro, ao mando, não conhecia Jesus como o seu rei. Mas ele estava ali junto àqueles que o entendiam perfeitamente, com os corações puros e desinteressados. E finalizando a última questão, que vai ser respondida por São Luís. Por São Luís. A pergunta que Kardec fez foi essa: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? E São Luís responde de uma maneira afirmativa, até porque nós já estamos nesse processo de regeneração. E São Luís diz assim: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. E não é isso que está acontecendo, pessoal. Nesse momento de transição planetária, aqueles que não desejam viver em harmonia, em felicidade, em amor e justiça, serão banidos desse planeta, serão os exilados da Terra, que irão para um outro orbe para lá dar continuidade à sua evolução. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Exatamente. E assim está acontecendo. Eles já estão chegando, eles já estão nos seus lares, como filhos, sobrinhos, netos, afilhados, irmãos mais novos. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma nova geração, uma geração nova. É necessário fazer uma observação muito legal aqui, pessoal. Na última questão do Livro dos Espíritos, Kardec fala desse planeta de regeneração, desses espíritos que estão chegando, espíritos melhores, espíritos que estão vinculados ao bem, os espíritos da nova era. E é assim que ele termina o livro A Gênese. No seu último livro, no seu último capítulo, no seu último item, a Era Nova, ou Nova Era, como vocês queiram, explicando quem são esses espíritos que aqui estão chegando. Repararam essa relação que Kardec deixa para a gente refletir? Mas São Luís continua, pessoal. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam, e é exatamente por isso que eles serão exilados. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Não foi assim que aconteceu com Capela? Não foi assim que esses espíritos chegaram aqui para nos ajudar também na evolução do nosso planeta? Exatamente o que vai acontecer nos exilados da Terra, né? Neste banimento de espíritos da Terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido, tal qual lá de Capela?
e na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios de sua inferioridade primitiva, não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? E, finalmente, São Luís termina nos dizendo assim: considerado deste ponto de vista, o pecado original se prende à natureza, ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas, e não pelas de seus pais, como se acreditavam a tradição mosaica, que o filho trazia também com ele o pecado do seu pai. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos para a luz, preparam para si mesmo longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações, muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. E é o que a gente sempre fala, né? Aquele que deseja encontrar na terra sua alegria e sua felicidade total, na conquista e na posse de bens materiais, nunca irão encontrar, porque a felicidade não está linkada a coisas materiais, mas sim à alegria e à felicidade do espírito. E finalizando de vez, pessoal, o que é que Miramês nos diz aqui em 3 momentos? Eu sempre chamo a ajuda de Miramês para dar uma conclusão final. E ele diz: o inferno e o paraíso não têm a existência que certos homens imaginam em lugar determinado, como nós já vimos aqui, né? As suas raízes se encontram dentro do espírito, de onde poderemos viver com um ou com o outro. Todos os suplícios principiam na nossa intimidade. Uma outra observação que eu tiro de Miramês é quando ele diz sobre o céu. A palavra céu ressoa sempre na alma do homem como se fosse um lugar para os eleitos, né? Para os santos, anjos, em posição de adoração a Deus, sem nenhum objetivo. A própria razão discorda desta ideia, visto que o trabalho é função permanente de Deus e Cristo. Céu é sinônimo de trabalho, pessoal, de ação permanente da alma em todos os segmentos da vida. E Jesus afirma que continua trabalhando e que Deus continua criando. E o último, por final, se queres sentir o céu no teu coração, dá curso novo às tuas intenções. Reforma tuas disposições velhas, que desconhecem o amor e vive na caridade permanente contigo mesmo e com os outros. Somente existe céu onde há paz de consciência, onde há luz no coração. Quem despreza o Cristo toma rumos diferentes da fraternidade. Pessoal, era isso que eu gostaria de trazer para vocês num rápido bate-papo. Desculpe se eu passei um pouquinho da hora, mas as informações que os nossos companheiros trazem no mundo espiritual são muito pertinentes em relação a essas últimas questões do Livro dos Espíritos. Que Jesus abençoe a todos vocês e até uma nova oportunidade, que eu acredito que seja no ano que vem. Então, se eu não puder encontrá-los nesse ano ainda, eu desejo um Feliz Natal, mas que com o aniversariante estando presente no seu lar, junto de vocês. Muita paz a todos e que Jesus os abençoe. Muita paz.